pessoas. Hoje vamos falar sobre origem da vida, um tema de grande importância, com várias discussões científicas e religiosas, e é claro que vamos esclarecer o que é importante para nós sobre a origem da vida. Para começar, vamos falar aqui sobre as hipóteses, a hipótese da abiogênese e hipótese da biogênese. Existiu uma grande guerra entre a biogênese e biogênese. E é claro, nós vamos discutir isso aqui agora. A hipótese da biogênese é conhecida como geração espontânea. E na verdade diz que a vida surge da matéria bruta, através de um princípio ativo. Então existe um princípio ativo no ar, em todo o ambiente, e esse princípio ativo atua na matéria inanimada, formando a vida. É uma coisa meio louca, mas era assim que se pensava. Inclusive existia até receitas para criar bichos. Receita para ratos, receitas para escorpiões e algumas receitas bem famosas, né? Como aqui do nosso grande fisiologista, né? Van Helmont. Van Helmont ele criou uma receita para ratos. Dizia-se que pegava uma camisa suja, suada, preferencialmente de mulher, eu não sei porquê, mas tudo bem, e colocava-se trigo, e que algumas semanas depois poderiam nascer ratos. E é claro, né, se você juntar uma camisa suja com trigo e deixar no local escuro e depois de algumas semanas, obviamente que vai encontrar ninhos de ratos. Mas eles achavam que era uma geração espontânea e que a vida surgia assim da matéria bruta, né? Então nós temos aqui a hipótese da biogênese, né? Acreditava-se que essa vida surgia dessa matéria bruta através desse princípio ativo existente no ar. Isso é uma ideia aristotélica, uma ideia de Aristóteles, é uma ideia que veio da Grécia, e os cientistas, claro, querendo criar uma forma de encontro às ideias da igreja, criaram essa hipótese da biogênese para justamente brigar contra a religião. Esse era o objetivo maior dessa hipótese da biogênese. Mas alguns cientistas, sabendo que não poderia existir essa história de abiogênese, que a vida poderia surgir dessa matéria bruta, dessa matéria inanimada, certo? Vem o processo da biogênese, a hipótese da biogênese, onde diz que a vida surge de outra pré-existente, que a vida surge a partir de outra vida, e que não existe essa história de princípio ativo. Então o objetivo dos defensores da biogênese era derrubar definitivamente essa história do princípio ativo. Mas era muito complicado derrubar o princípio ativo, já que esse princípio ativo era uma coisa que você não poderia ver, não poderia tocar, mas existia. Então muito complicado. Mas aí nós temos aqui alguns experimentos que foram importantes para o fortalecimento dessa biogênese. E aí começamos então com o experimento, né, do grande cientista, o Francisco Redi. O Francisco Redi, ele pegou, na verdade, dois recipientes, na verdade foram 4 recipientes, aqui está representado por 2, mas foram 4 recipientes, e ele colocou recipientes com carne putrefada, carne em putrefação, certo? Então essa carne estava presente nos 4 recipientes, sendo que 2 desses recipientes estavam com gás. Ó, está vendo aqui a gás aqui, e esse recipiente está sem gás. Na verdade, o objetivo era provar que esses morotós que apareciam na carne não eram provenientes da matéria bruta ou do princípio ativo que atuava na carne e formava vida, que esses morotós, essas larvas existentes na carne, elas realmente surgiam de moscas. Eram larvas de moscas. Então o que aconteceu? Simplesmente nos recipientes descobertos, sem gás,
As moscas entravam e faziam sua ovoposição. Oviposição. Então, nessa oviposição, elas colocavam, isso quer dizer colocar ovos, saíam larvas de moscas. Aqui com a gaze, nós tínhamos a oviposição em cima da gaze e não dentro. Então as larvas surgiam aqui ou não, mas aqui dentro estavam livres de larvas. Não existiam larvas de moscas nesse recipiente aqui. Então é claro que esse experimento ele conseguiu provar de onde é que surgiam as larvas de moscas. E claro, com esse experimento fortaleceu muito a biogênese. A biogênese estava enfraquecida já. Mas acontece que alguns cientistas começaram a discutir e dizer que eles começaram a dizer, né, que existiam os micro-organismos, estavam descobrindo os micro-organismos, aqueles organismos pequenos, unicelulares, que só enxergam com os microscópios. Então o que acontece? Com a descoberta dos micro-organismos, ele dizia, tudo bem, a larva de mosca, ela realmente pode até surgir da mosca mesmo, essa larva. Mas os micro-organismos, eles surgem por geração espontânea. Eles surgem por geração espontânea. O cientista Lázaro Spallanzani, ele pegou recipientes com a sopa nutritiva e presença, claro, de micro-organismos. Ele ferveu essa sopa nutritiva com o recipiente aberto e o recipiente fechado. No recipiente aberto, é claro que continuou com presença de micro-organismos. No recipiente fechado, os micro-organismos foram mortos e não apareceram novos micro-organismos. Com esse experimento, Spallanzani quis dizer que os micro-organismos aqui presentes morreram e não surgiram novos, porque, é claro, os micro-organismos surgem a partir de outros micro-organismos. Mas os defensores da biogênese disseram que no momento em que Spallanzani ferveu essa sopa nutritiva em recipiente fechado, ele matou o princípio ativo existente aqui no ar. E como ele destruiu o princípio ativo deixou de existir, é claro que não surgiam novos micro-organismos. Então Spallanzani, apesar de ser um grande cientista, não conseguiu derrubar a biogênese. E essa biogênese, essa história de que a vida surgia a partir da matéria inanimada, através de um princípio ativo, perdurou por muitos anos. Louis Pasteur foi um grande cientista. E ele que derrubou definitivamente a biogênese com esse experimento aqui. Era um cara cabeção, porque para ter uma ideia dessa naquela época só pode ser uma cabeça muito grande. Ele inclusive foi o que revolucionou com o método da pasteurização. Você deve encontrar aí no leite de sua casa leite pasteurizado. O leite pasteurizado vem de Pasteur, que é um aquecimento e um resfriamento rápido para matar todos os micro-organismos. É uma forma de eliminar os micro-organismos com um aquecimento e um resfriamento rápido. Mas não vamos falar sobre pasteurização. Vamos falar sobre o experimento que derrubou definitivamente a biogênese. Pasteur, com a sua inteligência, sabia que os micro-organismos estavam no ar. E era assim que os micro-organismos contaminavam a sopa nutritiva presente no recipiente. Eles estavam no ar.
E como é que provava que esses micro-organismos estavam no ar? Ele precisava de um experimento para poder provar isso. E aí vem um recipiente normal, com um gargalo normal, ele aquece o gargalo e aí ele curva esse gargalo. A sopa nutritiva aquecida aqui dentro do recipiente, os micro-organismos chegam aqui no gargalo, mas ficam retidos. A sopa nutritiva continua sem contaminação de micro-organismos, ela continua descontaminada. Porém, quando ele inclinava o frasco, ou então quebrava esse gargalo, aparecia novos micro-organismos. O caldo era contaminado. Esse experimento foi realizado por muitos cientistas posteriormente. Foi repetido muitas vezes. E com isso, Pasteur derruba definitivamente a biogênese. Acaba essa história de que a vida surge da matéria bruta, que a vida surge da matéria inanimada através do princípio ativo existente no ar. Acabou. Acabou. Com a derrubada definitiva da biogênese e com o estabelecimento da biogênese, onde a vida surge de outra pré-existente, aí fica a grande dúvida. E como surgiu o primeiro ser vivo? É claro que tem umas histórias meio loucas. Tem gente que diz que a vida surgia do meio extraterrestre, panspermia, que a vida veio de outro planeta, se estabeleceu aqui na Terra, mas uma loucura total. Até porque micro-organismos não poderiam vir através de meteoros. Não tinham capacidade de chegar aqui vivos. Que loucura! É muita gente louca. Mas enfim, essa teoria cosmozóica, panspermia, essa loucura toda não nos interessa. Na verdade, nós temos uma teoria muito mais interessante. Uma teoria que pode, claro, provar o surgimento da primeira vida. A evolução química. A vida surge a partir de uma evolução química. Ou seja, nós tínhamos toda uma condição para que essa vida ela venha evoluindo até chegar aqui, essa coisa horrível que está aqui na sua frente. Mas enfim, vamos falar da evolução química. É muito desenho, né? É muito desenho. Mas vamos lá. A hipótese de Haldane e Oparin fala da evolução química. Como é que a vida pode ter surgido através de uma evolução química? Para isso, temos que entender como era o planeta primitivo. Como era a atmosfera primitiva deste planeta. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que a Terra já foi uma estrela. A Terra, ela era incandescente, muito fogo. A Terra era superaquecida. Aos poucos, ela foi se apagando. É o que acontece com toda estrela. Um dia ela vai se apagar. Aos poucos foi se apagando. Mas a Terra continuava aquecida. E nós temos condições aí dessa Terra primitiva. As altas temperaturas, as descargas elétricas, porque o vapor d'água, não existia água em forma líquida praticamente. É só vapor d'água, nuvens se chocando e formando descargas elétricas. Altas temperaturas e descargas elétricas. A camada de ozônio não existia. E a Terra era bombardeada pela radiação ultravioleta do Sol. Essa camada de ozônio ela passou a existir muito depois. E vou chegar lá.
Eu chegarei lá. Mas enfim, a Terra primitiva apresentava descargas elétricas, apresentavam radiação ultravioleta, apresentavam altas temperaturas e moléculas nessa atmosfera primitiva, esses gases presentes na atmosfera primitiva, o metano, o vapor d'água, o hidrogênio e a amônia. Metano, amônia, água, hidrogênio, submetido a altas temperaturas, descargas elétricas e radiação ultravioleta. Esses gases da atmosfera primitiva, submetido a essas condições do planeta primitivo, formou moléculas orgânicas. Eu tenho aqui aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, purinas e pirimidinas. Moléculas orgânicas. Claro, nós vamos ver que um experimento de laboratório conseguiu comprovar que isso era possível. Ou melhor, que isso foi possível no planeta primitivo. Aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, purinas e pirimidinas, todas essas moléculas orgânicas, só para você entender, aminoácidos vão formar as proteínas. Ácidos graxos e glicerol vão formar as moléculas de gorduras, os lipídios. Purinas e pirimidinas vão formar os ácidos nucleicos. Formarão os nucleotídeos, componentes dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, que são as moléculas da informação genética. Eu estou falando praticamente da vida aqui. Minha garganta. Eu estou falando praticamente da vida aqui já. Mas tudo bem. Essas moléculas orgânicas todas, continuando aí nessas altas temperaturas, descargas elétricas, radiação ultravioleta, formam-se grandes moléculas de coacervatos. Ou melhor, aquela sopa proteica, o ambiente virou uma sopa de proteínas, uma sopa de moléculas orgânicas. Esses coacervatos eram justamente moléculas orgânicas envolvidas por uma fina película de água, porque o planeta começou a resfriar, e aí começou a chover, começou a ter água em forma líquida. E essa água em forma líquida, com todas essas moléculas orgânicas, virou um grande sopão, aquele sopão pré-biótico. A partir desses coacervatos, pode ter gerado a primeira célula. Isso é um pouco, certo, complicado. Poxa, como é que o cara conseguiu no laboratório produzir a primeira célula? Não conseguiu. Nós temos que entender que esse experimento da natureza foi um experimento de milhões de anos. Milhões de anos em vários locais acontecendo ao mesmo tempo. O homem não tem capacidade de reproduzir tal experimento. O experimento do homem é limitado. Mas Stanley Miller, esse camarada com a cara de doido, ele conseguiu fazer em laboratório que moléculas inorgânicas em condições especiais se transformassem em moléculas orgânicas. E aí está o experimento de Stanley Miller. O experimento de Stanley Miller era mais ou menos assim. Ele pegou moléculas inorgânicas como metano, amônia, hidrogênio e água em forma de vapor, porque essa água era aquecida, e submeteu a descargas elétricas. E quando essas moléculas foram submetidas a descargas elétricas,
aqui foram formadas moléculas orgânicas, essas que eu citei no slide anterior. Enfim, a vida pode ter surgido de uma evolução química. Ela realmente pode ter surgido através das condições especiais do planeta primitivo e esses gases que existiam. E aí formou as moléculas orgânicas e provavelmente a primeira célula. E depois da primeira célula, os seres multicelulares. E aí vai. Essa hipótese de Haldane Oparin e o experimento de Stanley Miller se complementa com a hipótese heterotrófica. Os primeiros organismos unicelulares, porque é claro que eram unicelulares, eram heterótrofos. Eles obtinham a sua energia a partir da matéria orgânica do próprio meio, através de um processo fermentativo. Na atmosfera primitiva não existia o oxigênio, não tinha como ter oxigênio. Então essa primeira vida, ela não poderia produzir energia a partir de processos que utilizassem o oxigênio. Ela tinha que obter energia a partir de processos de fermentação, que são processos que obtêm menor teor de energia, mas para um ser tão simples como a célula, é um processo eficiente, é um processo que obtém a energia necessária para aquela vida. Enfim, nesse processo nós temos aqui então os procariontes heterótrofos fermentativos. Como eu já falei, heterótrofos são seres que se alimentam do alimento do meio. Eles não conseguem produzir o próprio alimento. São seres heterótrofos. Então os primeiros organismos unicelulares eram heterótrofos, fermentativos, realizavam fermentação. Com a realização da fermentação, ocorreu a liberação de gás carbônico. E essa liberação de gás carbônico começou a modificar essa atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva começou a ficar rica em gás carbônico. E claro, o meio começou a mudar, porque o alimento começou a ficar escasso. O planeta começou a resfriar. E o alimento não era mais produzido espontaneamente através de descargas elétricas, altas temperaturas, radiação ultravioleta e moléculas inorgânicas formando moléculas orgânicas. E isso não estava mais acontecendo. O planeta estava mudando, ele estava resfriando, ele não tinha mais as altas temperaturas para facilitar as reações e formar moléculas orgânicas. Então, esses organismos heterótrofos, eles começaram a sofrer. Eles precisavam de alimento, mas o alimento não era mais produzido assim. Começaram a surgir então, claro, os seres autótrofos. Os seres autótrofos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. São aqueles capazes de produzir a sua própria matéria orgânica através de componentes do meio. Existia um componente de grande importância agora, que era o gás carbônico. Através desse gás carbônico se produzem as moléculas de glicose, as moléculas orgânicas. E então, os seres autótrofos pegaram essas moléculas existentes agora no meio e construíam suas moléculas orgânicas. Então, com o surgimento dos seres autótrofos e com a mudança de todo o ambiente, esses seres autótrofos começaram a crescer. Eles começaram a aumentar nesse ambiente, porque neste momento eles eram selecionados. Só que nós sabemos que no processo da autotrofia, no processo do ser autótrofo, que ele produz o próprio alimento, ele libera oxigênio.
O oxigênio, que é liberado no processo de fotossíntese. Então, esse oxigênio liberado agora na atmosfera primitiva começou a mudar toda a atmosfera. Se a atmosfera agora era rica em gás carbônico, também ela começou a ficar rica em oxigênio. E essa atmosfera rica em oxigênio favoreceu o surgimento de organismos capazes de labutar com esse oxigênio. E aí é que vem os heterótrofos aeróbios. Aqueles que tinham a capacidade genética de lidar com o oxigênio, um veneno na atmosfera, porque o oxigênio ele é altamente reativo. Ele reage com as moléculas e sai destruindo as estruturas. Mas os seres heterótrofos aeróbios, eles tinham estratégias para lidar com essa molécula, um oxigênio, praticamente um radical livre. Os heterótrofos aeróbios começaram então a crescer nesse meio rico em oxigênio. E aí nós temos essa sequência maravilhosa da hipótese heterotrófica. Primeiramente, heterótrofos fermentativos. Em segundo momento, os autótrofos, quimiosintetizantes e fotossintetizantes. E por último, os heterótrofos aeróbios. Lembrando que a atmosfera primitiva ela teve mudanças significativas, com agora a presença do gás carbônico e a presença do oxigênio. A presença de dois gases que não existiam na atmosfera primitiva. Ô biólogo mascarado, e por que aqui tem escrito procarionte? Você não me explicou essa história de procarionte. As células mais primitivas são células procariotas. São células que não têm uma organização nuclear. Elas não apresentam uma membrana que delimita o núcleo em relação à célula. O seu núcleo é disperso no citoplasma. Mas isso, camarada, é outra aula. É outra aula, camarada. Enfim, nós estamos falando de origem da vida. E a origem da vida diz o seguinte: a vida surge de outra pré-existente. E pela hipótese de Haldane ou Palin e o experimento de Stanley Miller, diz que a vida pode ter surgido de uma evolução química. E a hipótese heterotrófica, que coloca que os primeiros organismos vivos eram heterótrofos fermentativos. Depois vem os autótrofos e depois vem os heterótrofos aeróbios. Caso você tenha dúvidas, tira suas dúvidas, escreve em nossa fanpage, no canal do YouTube, mas tira suas dúvidas. Em breve eu responderei questões de origem da vida. Farei questões vestibulares sobre o conteúdo origem da vida, para que possamos discutir mais sobre esse assunto tão importante para a gente. Mas por hoje eu agradeço a todos. E até mais com o biólogo mascarado.